Shalom Adonai, igreja. Eu queria saudar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu convido você já de antemão a abrir a palavra de Deus, Mateus capítulo 6. É um texto consagrado da palavra, mas o Espírito Santo ministrou na minha vida essa manhã para que eu estivesse dividindo algumas das coisas que estão nesse tão rico capítulo da palavra de Deus. Se você ainda não leu o capítulo 6 de Mateus, eu quero convidar você para que eu faça na totalidade. Amém? Eu posso dizer que nesse capítulo você tem em aproximadamente 7 versículos o resumo de todo o Novo Testamento. Então, o índice, digamos assim, como é que é o prefácio? Você pega aí, nesse capítulo, você já vê ali praticamente, né, o que te espera quando você para e estuda todo o Novo Testamento, quando você estuda a Bíblia Sagrada. E eu queria convidar você para começarmos ali. Versículo 7 diz o seguinte, vou começar do 6. Mas ao orar, entre no seu quarto e feche a porta, e ora ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que te vê em secreto lhe dará recompensa. E orando, não use vãs repetições como gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo que vocês peçam. E aí vem esse sumário, versículo 9. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Bom, existia uma pessoa que se chamava Bispo Agostinho de Hipona, também conhecido por muitos outros como Santo Agostinho. E esse homem falou uma coisa muito interessante, deixou escrito isso, que todas as orações da Bíblia, inclusive os salmos, se convergem para os pedidos do Pai Nosso. Olha que profundo isso. Então, se eu pegar todas as orações, incluir salmos, isso tudo está direcionado aonde? Dentro do Pai Nosso. Por isso que eu começo a dizer que isso seria como se fosse um sumário, como se fosse um resumo, né, de toda a palavra. Mas é muito interessante que quando a gente lê um sumário, a gente não lê um livro todo. É importante pensar nisso. Porque uma coisa é eu ler o sumário, as coisas pontuais que me aguardam, uma coisa é eu ler a história desenvolvida. Então, por isso que eu acho interessante. Nós vamos frisar algumas coisas aqui, mas de forma alguma isso tira o brilhantismo, a importância de você estudar a palavra de Deus como um todo. Amém? Diante dessa magnitude de informações, eu quero me ater a apenas algumas essa noite. E a primeira delas está lá no versículo 8, que diz o quê? Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam. Algumas pessoas, erroneamente, pegam a palavra e param exatamente aí. E falam, eu não preciso participar de ciclo de oração, eu não preciso participar de corrente, eu não preciso... Por quê? Para que eu vou fazer isso? O Senhor já sabe. O Senhor já sabe tudo isso, então eu não preciso. Isso aí, de repente, é uma falácia, é perda de tempo. Mas, na verdade, o texto não termina aí. Isso é uma vírgula. Então ele diz, o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, vírgula, antes mesmo de pedirem. Aí você pergunta, e aí? Preciso ou não preciso? E aí eu te exemplifico da seguinte forma. Isso está relacionado ao tamanho do poder do nosso Pai. Isso mostra o poder dele. Não isenta que nós façamos a nossa parte. E aí eu passo a contar a história de um grande amigo meu, uma pessoa que eu gosto muito, que comentou comigo que na mesa do jantar da sua casa, acontece um mistério que talvez algum de vocês até se assemelhem, até vocês consigam se identificar, né? Onde vamos chamar de dia 1. No dia 1, acontece uma coisa. Sentados toda a mesa, de repente um dos filhos chega e fala, poxa,
uma amiga minha vai fazer 15 anos. Aí você, comendo, legal. E aí continua conversando de outras coisas, não sei o que e tal. E assim sigam cada um para as suas camas. No dia seguinte, na outra refeição, foi uma nova abordagem. Cara, você tem que conhecer os pais da minha amiga, eles são muito simpáticos. Cara, você se dá muito bem com eles. Aí você, ok, tá. Qual amiga? Aquela dos 15, aquela que vai fazer 15 anos. Ok, entendi. No terceiro dia, vem umas... Puxa! Você não sabe da maior que eu descobri. O quê? A festa daquela minha amiga de 15 anos vai ser aqui na Ilha do Governador. Caramba, que coincidência, cara. Que pertinho. Aí você, ok. Aí a gente chega no quarto dia, porque essa conversa é uma conversa, tem aquisições governamentais que são plurianuais, essas aqui são pluridiais, né? As coisas acontecem dia após dia. Aí lá no quarto dia, mãe, você não vai acreditar. Lembra fulano de tal, filha da Beltrana, que estudou comigo na 4ª série? Ela vai naquela festa. Aí você, Aí no 5º dia, eis que você chega em casa para sentar na mesa de refeição, anjos tocam, né, trombetas, tocam harpas, um ambiente de paz na casa reina de uma forma extraordinária. E aí aquela filha olha para você com aquele olhinho de amendoada, parecendo o gatinho lá do Shurek, lá do Gato de Botas, e fala, puxa, queria tanto te pedir uma coisa, pergunto eu para você, do 1 ao 5, em que capítulo você já alcançou aonde essa história ia dar? No 1, eu disse o 1 aqui. No 1 ali. No 1 não, vocês são muito arrogantes, vocês só sabem de tudo. Alguém vai dizer que foi no 2. E aí você? 2. No 2, pronto, no 2. A grande realidade é, vocês que são pais, já alcançaram aonde se ia dar, antes mesmo dos filhos pedirem. É exatamente isso que a palavra de Deus está nos mostrando. Deus sabe para onde nós estamos indo, para onde nosso coração está inclinado, o que nossos olhos estão brilhando. Então a gente não precisa nem falar, porque Ele já sabe. Em meio à sua onisciência, Ele já sabe. Mas isso quer dizer que nós não precisamos pedir? Se ela contasse todo esse enredo da história, você acha que eu ia chegar do nada e ia falar assim, sabe? Você era o senhor? Hã? Eu era amigo? Não, se fosse eu essa história fosse comigo, por questões éticas a gente evita dizer nome de pessoas e tal. De um amigo. De um amigo, se meu amigo, se eu tivesse essa posição, se meu amigo, né, e de repente, diante dessa conversa toda, ele ia parar a comida e olhar assim no terceiro dia e falar assim, sinto que tem no teu coração, você pode ir nessa festa? Faria isso? Não faria. Porque mesmo depois de todo esse embrólio, você vai falar o quê? Eu vou parar para pensar. Porque é lógico, você vai vender isso caro. Né? Essa é a questão principal do versículo 8. Nós temos um dever moral de chegar diante do Pai e conversar com Ele. Pai, está passando isso pelo meu coração. Então, em momento algum, o fato dele ter pleno conhecimento de todas as coisas isenta a gente de chegar a Ele e externar o que a gente está pensando, o que a gente está querendo, o que a gente está sentindo. É isso que Ele quer, é isso que Ele espera dos filhos. É isso que eu espero das minhas filhas e eu acredito que vocês da mesma forma esperam dos seus filhos. Às vezes você vê o filho arrebenta a cabeça do dedo no paralelepípedo jogando bola. Pausa. O pessoal ainda joga bola na rua com paralelepípedo? Não. Não joga mais não? Caramba, que... Não sabe mais que... Eu tô falando, tem que editar. Porque não sabe mais o que é jogar bola, meio fio, e aí a bola vai dividir uma bola, chuta o paralelepípedo. O negócio é Free Fire, o negócio hoje é diferente. Caramba, então você põe edição... Se os pais fazerem isso. Mais fácil os pais fazerem, então, edição. Bota depois um filmezinho de crianças jogando bola na rua, para que se possa ficar entendido o que eu tô falando, né? Mas o fato é, o dedo sangrando ali com aquela cara de que a alma está saindo do corpo. O pai olhava aquilo e falava, o que houve? Eu nunca vi meu filho chegar e falar assim, que pergunta é essa? O dedo está sangrando, é porque na verdade ele esperava você falar o que houve para ele fazer o próximo ato. E qual é? O mertiolate, que o mertiolate tinha em todo... Eu não sei, não acabava. Eu acho que quando você casava, acho que você ganhava uma caixa de mertiolate, que era um negócio que, meu Deus do céu, todo machucado meu tinha um mertiolate em casa. O mercúrio acabava rápido, passava 2 vezes, acabava o mercúrio, mas o mertiolate tinha sempre lá.
Então, na verdade, por mais que o pai esteja... Eu sei qual é a dor, ele machucou o dedo, mas ele esperava falar assim, pai, machuquei, que tá jogando bola e tal. Aí que ainda está arriscado a perguntar assim, mas você ganhou? Ganhei. Fez o gol? Deixei meu sangue lá, mas eu fiz o gol. Beleza, vem cá, então eu vou passar mercúrio, não vou passar mertiolate não. Eu acho que era mais ou menos assim. Bom, continuando. Quando a gente passa pro mais à frente, Jesus Cristo nos dá uma orientação. E aí quem é concurseiro sabe que quando a gente faz redação de concurso, muitos professores falam sobre o caveirão. O que é o caveirão, para quem não... É uma estrutura básica que você tem para começar uma redação. Assim, poxa, você pode começar no primeiro parágrafo falar essas frases aqui, ó. Para começar o desenvolvimento do seu pensamento. Aí lá no primeiro parágrafo você vai fazer uma abordagem, então você já usa essas frases aqui. Porque essas frases aqui não dá errado. Mas aí você quer ir para mais além, para ir mais além já tem essas aqui. Então você fala isso aqui que é sucesso, porque até mesmo te ajuda a pensar. E para finalizar tem essas outras frases aqui. Então você fica treinando aquelas frases básicas para na hora que você se coloca diante de uma banca, quando você precisa ser avaliado com uma redação, você sabe como começar, como dar o preâmbulo, como fazer o meio de caminho e como concluir. Então você estuda redação, mas você tem o caveirão, você tem aquelas estruturas básicas. Eu creio que Jesus fez exatamente isso. Ele fez um caveirão para a gente. E como foi isso? Eu não sei como orar, eu não sei como fazer. Então foi o seguinte, eu vou te dar o basicão aqui. Ó. O basicão está onde? Na oração do Pai Nosso. Então vai por aqui. Para daqui você ter como desenvolver. Porque aqui está o básico, está a coluna vertebral da história. Mas ele não disse que nós deveríamos somente ficar repetindo o Pai Nosso diversas vezes. Mas como estrutura, eu não sei o que fazer, eu tô tão... Não sei, eu tô sem chão. Então vai, ora Pai Nosso, porque é isso aqui, tá lá o basicão para você, tá lá a construção. Pois bem, nesse verdadeiro mapa do tesouro, ele começa... Diz assim, portanto, vós orais dessa forma, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E exatamente o primeiro tópico que eu falo essa noite é venha o teu reino. É isso que eu quero começar. Sabe, muitas pessoas hoje estão vivendo uma situação social e estrutural muito boa. E isso tem trazido uma confusão, verdadeira confusão na mente de muitos. Onde elas esquecem o que é a coisa mais importante da minha vida. Sabe, diante dos meus olhos aqui eu vejo uma menina que está grávida. E que talvez, né, pelo meu bolão, acredito que em 6 a 8 dias essa criança está nascendo. Vou anotar isso aí. Anota aí, bolão. Quem quiser participar. Já fiz, já fez, tá? Já está no... Então, ela tá ali, contando os dias. E é o primeiro filho do casal. E eu digo para vocês, isso é importante? Claro que é importante. Do meu lado tem um rapaz que começou um emprego novo, com um salário diferenciado, fazendo uma função diferenciada. E ele está na expectativa, ele está feliz, ele estava ansioso por isso? Sim, ele estava ansioso por isso. Talvez você tenha começado agora um estudo de mestrado que vai precisar de 2 anos de dedicação plena sua. E aí você espera o quê? Depois desses 2 anos que eu possa ter meu diploma na mão e alcançar algo novo. Isso é legítimo? Sim, isso é legítimo. Tem gente que estava no Caritó e de repente apareceu um milagre do Senhor, veio aquela bênção de Deus e está contando os dias para o casamento. E eu pergunto, isso é legítimo? Claro que é legítimo. A única questão está em, quando eu pego tudo isso e vejo a história da minha vida, onde ele tem caixinhas que ele precisa ocupar, posições como se fosse uma mesa, onde cada um tem que sentar, né? Quem trabalha com formalística, né? com a questão de promoter, então vai, ó, isso aqui é a posição do convidado X, então tem aqueles lugares que são lugares de honra. E dentre os lugares de honra tem o principal lugar. E essa é a grande questão. Você pode ter diversos sonhos, sonhos legítimos, sonhos importantes, sonhos que você esperava há tanto tempo e agora você está na mão de conquistar.
mas nenhum deles pode estar acima de aguardar a volta do Senhor Jesus. Isso é o discurso que está sendo pouco pregado nas igrejas evangélicas, mas eu tenho prazer de trazer para vocês essa noite. Isso não pode ocupar o segundo, o terceiro, o quinto lugar de forma alguma. Não, mas é porque meu casamento é agora, então nessa semana vai ficar em primeiro lugar, né, nos 5 mais. Não, essa semana vai nascer, então o nascimento fica em 5 mais. Nada, de forma alguma, pode tomar o primeiro lugar na sua vida. Por mais que sejam coisas extraordinárias, espetaculares que estejam acontecendo ou perto de acontecer, a gente tem que lembrar que isso é maravilhoso, mas não se compara. Não há de se comparar de forma alguma quando o Senhor me chamar para estar com Ele na eternidade. Porque quando eu dou um passo atrás e penso que tudo que eu estou fazendo e conquistando, a qualquer momento pode se dar o pontapé final, aí eu tenho que lembrar que tudo isso que eu conquistei, que eu sonhei, que eu estou agora tomando posse, são coisas temporárias. E quando eu falo da vida do Senhor, eu estou falando das coisas eternas, onde eu vou decidir, diante de tudo que eu fiz, aonde eu vou passar a eternidade, no céu ou no inferno. Então, quando eu paro e lembro disso, que tudo que está acontecendo, que de repente eu vou ter a criança no braço, vai dar o primeiro choro, eu vou pegar, eu vou estar consagrando para o Senhor e a trombeta tocar. Acabou tudo isso, até agora acabou. E aí vai ser perguntado, o que você fez com a sua vida? O que você fez com a sua história? E mais, Apocalipse 22, eu convido você a abrir para acompanhar o texto comigo. Apocalipse 22, a partir do verso 16, vai dizer uma coisa muito interessante para confirmar que o que a gente tem no Pai Nosso são somente resumos do que a gente tem na palavra. Olha só, verso 16 diz o seguinte: eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar essas coisas à igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, diga, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Meu Deus, isso é extraordinário. Numa mensagem, algumas semanas atrás, eu falava que uma das coisas mais importantes é nós querermos, nós almejarmos. E alguém olhou para mim, assim, mas eu já tenho salvação. Não, mas não se resume a ter ou não ter. O que ele está falando, e o texto corrobora para isso, é quem tem sede, quem está com vontade, fala, vem, vem. Vem! Não se contenta só em ficar parado, esperando. Não, fica naquela ansiedade. Sabe? Algumas pessoas, quando estão nesse processo seletivo, na busca do emprego, sabem exatamente o que eu estou falando. Porque você termina a entrevista e o entrevistador fala algumas coisas para você e fala, olha, até agora já entrevistei 300 pessoas, mas você, não devia nem falar isso não, mas você foi a melhor entrevista até agora. Tem mais 3, já foram 300. Como é que você fica? Meu Deus do céu, que esses 3 aí, ó, Senhor, que não vou nem falar o que você pede, porque isso é pecado. O que você, olha lá, se controla a sua mente. Abençoa a vida dos 3, Senhor, abençoa, que eles consigam concatenar as ideias, que eles sejam muito boas nessa, mas principalmente na próxima entrevista de emprego que ele vai fazer, porque essa vaga é minha. Não é assim que você fica? E você fica ali olhando para o telefone. Falando e olhando para o telefone, eu lembro lá antigamente, em 1900 antigamente, no outro milênio, quando não tinha um celular, que as pessoas conversavam assim na rua, tal, naquelas festas, nos encontros sociais, e alguém ia. E uma das coisas mais poderosas que tinha naquela época era uma caneta, ou uma mente prodigiosa. Porque ou você tinha uma mente prodigiosa ou você tinha uma caneta. Isso é fato. Porque se você não tivesse nenhum nem outro, você não pegava ninguém. Porque tudo começava num preâmbulo onde você fala assim, eu ligo para você depois. E aí? Qual é o número? E aí a pessoa começava a falar aqueles números ali que poderia ser a diferença da história da tua vida. E aí se você tem uma caneta, você anotava na mão, no braço, né? Quanta gente, ó, anota aqui no meu braço, né? Tirava aqui, pode escrever aqui, não tem problema, bota aqui. Ó, na palma da minha mão, não tem problema. E quando não tinha caneta, você tinha que fazer como, né? Mentalizava e fala, número 3. Acabou aquilo ali, acabava a festa. Você virava as costas para ir embora. Porque se alguém falasse, aí fulano,
Aí, quer R$10? Aí pronto, 10. Aí já confundiu o número, nunca mais você vai... Podia perder a mulher da tua vida por causa de uma burrice dessa. Então, antigamente as pessoas andavam com a caneta ou com a mente prodigiosa. Agora não, né? Ah, manda aí teu nickname e tal, manda teu Insta. Agora a coisa ficou muito mais fácil. Quando não, você chega e começa a procurar nos amigos dos amigos, você chega na pessoa. Então agora não tem mais esse romantismo. Não tinha mais esse romantismo. Mas a grande questão é que nós precisamos desejar desesperadamente pela volta do Senhor. É aquele filão, é aquilo que eu queria. E agora eu tenho, e ninguém vai mais me roubar. Eu não vou perder mais de forma alguma. Aquilo agora é meu. É meu e ponto final. Mas eu paro a minha vida por causa disso? Não. A vida continua. E é esse equilíbrio que eu quero chamar vocês a terem. Eu preciso entender que a minha vida continua, mas eu não posso deixar de ter sonhos. Quantas pessoas que nós conhecemos nos dias atuais que estão exatamente nesse status? Ou são pessoas que sonham com tudo, menos com a volta do Senhor. Ou que não sonham com nada, somente com a volta do Senhor. E eu pergunto, quem está certo dos dois? Se eu pegar a luz da palavra, nenhum dos dois. Mas pastor, que é isso? Uma pessoa só sonha com a volta do Senhor. Mas por que eu falo que nenhum dos dois? Porque o apóstolo Paulo explica uma coisa interessante que aconteceu no final do primeiro século. Onde as pessoas, esperando ansiosamente a volta do Senhor, fizeram o quê? Pararam de trabalhar, ficaram só curtindo na beira da praia lá, esperando. Não, ele vai voltar a qualquer momento. Então, deu fome, na casa do irmão comia. Voltava, tirava um cochilo, deu fome de novo, na casa do outro irmão comia. Até que chegou o ponto de a gente pegar um Novo Testamento, um livro de Atos, quando falava que eles tinham tudo em comum e dividiam tudo entre si, ao ponto de um pouco mais à frente ele chegar e falar assim, quem não trabalha não é digno de comer. Porque existem pessoas que se perdem em meio a isso. Então, por favor, igreja, em nome de Jesus eu peço que vocês entendam que eu preciso sonhar, andar em direção ao sonho. Eu não posso ser um inerte, mas eu não posso confundir. Dentre esses muitos planos que eu tenho, qual é o primeiro lugar na minha vida? Esse primeiro lugar sempre tem que ser Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Continuando, o Espírito Santo tocou meu coração para falar de uma outra coisa. E essa outra coisa é versículo 12 de Mateus, eu convido você a acompanhar comigo. E o texto diz o seguinte: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A grande questão é que muitas pessoas rezam até aí, ou oram até aí, porque tem um amém, certo? Mas na sua Bíblia, o capítulo, a história termina aí? Não. A história não termina aí. E olha o que está escrito no verso 14. Porque se perdoarem aos outros as ofensas dele, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Eu não sei aonde você tem ouvido a palavra de Deus, mas eu preciso te dizer que o Espírito Santo me direcionou para, nesses quase 50 anos de vida, aplicar alguns anos de banco de seminário, alguns anos lendo a palavra dele, enciclopédias e etc., para poder chegar para você e falar o que a Bíblia diz e não o que eu acho. O que a Bíblia diz e não o que você quer ouvir. Porque talvez muitos tenham levado até o amém, mas eu preciso te dizer, existe um algo a mais. E se você continua mantendo o rancor guardado no seu coração, há uma grande expectativa negativa te aguardando. Pastor, você está me amaldiçoando? Não, eu só estou lendo o texto. O texto é muito claro. Ah, mas pastor, você não tem ideia do tamanho da ofensa que eu sofri. Uau!
Pastor, você não tem ideia do tamanho da dor que eu sofri. Ok, eu realmente não tenho. Mas eu queria que você visse 1 Coríntios 10, 13, vai falar o quê? Não vos sobreveio tentação, senão humana, porque fiel é Deus, que não nos deixa passar acima do que vós podeis. Antes, com a tentação, dará também meio de saída para que possais suportar. Nós podemos passar por dificuldades, sim. Elas podem se apresentar, sim. Mas eu quero dizer que o Senhor conhece os nossos limites. Então, se você passou uma dor específica, pode ela na sua construção emocional. E aí é uma outra coisa que eu aproveito e falo. Talvez nós tenhamos aqui marido e mulher, talvez tenhamos noivos, namorados, irmãos. E de repente você olha e fala, cara, aquilo é tão ridículo que passou e ela está tão derrubado, ou ele está tão derrubado. Calma, entenda que cada um tem uma construção emocional diferente do outro. Cada um tem um tempo de maturidade diante do Senhor diferente do outro. Então o que nós precisamos fazer? Ajudar a pessoa a sair desse buraco. E segunda coisa, qual é a segunda coisa? Ajudar ela no amadurecimento. Talvez alguns estejam sempre dando tapinha nas coisas. Calma, fica assim, não, vai lá, vai lá. Na próxima eu tô aqui de novo. Ah, chorou de novo, volta aqui, encosta aqui. Não, não, não. O nosso objetivo como Goel é fazer você sair dessa situação de dor que você está passando. E no segundo momento, te dar, como alguns falam, tá aqui, ó. Você tem um facão, você tem um anzol, você tem uma linha, sai lá, pesca lá. Tô esperando você para o almoço. Mas como assim, pastor? Vambora, meu filho, já te ensinei como pescar, já te ensinei como fazer lenha. Agora tá na hora da gente fazer a coisa acontecer. Vamos lá, vamos juntar forças. Então, em nome de Jesus, eu te peço para refletir nessas palavras. Pode estar doendo? Pode. É legítimo? Sim, é legítimo. Eu posso desistir por causa disso? Não pode. Eu posso querer dar cabo da minha vida porque a dor é insuportável? Mentira. Deus não permite que você passe acima do que você tem estrutura para passar. Há algumas semanas eu conversava com o diácono Kleber uma coisa muito interessante, onde ele lembrava a história de um amigo nosso em comum, onde eu tentei trazer junto com o diácono Kleber para que a gente pudesse andar junto e crescer junto. E um dia essa pessoa falou, não tem como andar com ele, eu não quero andar com ele mais, não tem, é impossível. Porque ele olha para mim e vê uma coisa que é mentira, não é verdade, isso não sou eu. O prisma de olhar dessa pessoa estava tão pequeno, que muitas vezes o Espírito Santo revelava coisas, não só através da minha vida, mas da boca de outros profetas, onde ele falava, não, isso aí não é possível. Não, assim não, é demais. Não, aí, não, se falasse até aqui, não, aí eu, beleza, eu sei que eu iria. Mas daqui para frente, não. Não, é muito grande, é muito forte. Esse não sou eu. E automaticamente, através do poder das palavras, o que aconteceu? 3 pontinhos. Não se cumpriram. Amém? Então, sabe essa reflexão que eu estou deixando para vocês é com muito carinho que eu falo. Recebam ela em nome de Jesus. E entendam que Deus quer levar vocês a um outro nível. Deus quer usar vocês de uma forma diferenciada. Mas tudo está atrelado à nossa disponibilidade. Tudo está relacionado à nossa obediência. Pastor, eu ouvi isso, eu ouvi aquilo, isso é beleza, estou junto, vou fazer, estou beleza. Mas essa questão do perdão, não. Aí é outra história, porque o senhor não conhece a história toda, e aí o senhor está falando de perdão. Então eu te digo, você não vai ter uma vida plena. E por favor, depois não diga que a culpa foi minha. Não, porque o pastor não tinha unção suficiente para orar por mim, para repreender aquele espírito que estava me atormentando. Eu estou te avisando que esse espírito está te atormentando pela legalidade que você está dando, onde você não consegue perdoar. Então o que eu posso fazer é o seguinte, Senhor, me dá que esse espírito seja amarrado em nome de Jesus. Irmão, minha irmã, libera perdão? Sim, eu libero perdão. Então, lugares longínquos e desérticos onde eu ordeno que você vá em nome de Jesus. Irmã, libera perdão? Não consigo, não tem como. Então,
solta a fera. Porque é melhor soltar a fera do que mandar ele embora. E aconteceu o que a Bíblia fala, que diz o quê? Ele vai e ainda volta com 7 piores do que ele. Profundo isso. Bem reflexivo. Então tem pessoas que é melhor você deixar do jeito que está. Por quê? Do momento que você ajuda ela a passar por essa fase de transição, e isso é importante, ela decide, estando livre, liberta, ela não está opressa, ela não está presa, ela não está amarrada, porque é o que acontece. Aí você, ora, amarrando, beleza, agora vamos lá. Hora da decisão, que é você, a tua alma, o teu corpo, o teu espírito, o que você decide? Eu decido não perdoar. Então, meu amigo, infelizmente, eu não posso passar por cima do que a própria Bíblia diz. Deus não vai te perdoar também. Amém? Bom, mas uma coisa interessante, 1 Coríntios 29:11, nos dá uma outra reflexão em cima desse sumário da palavra de Deus. Nós falamos lá, né, no término, e não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Sabe o que está escrito em 1 Crônicas 29:11? Quero convidar você a abrir para saber onde está, para deixar marcadinho ali na sua Bíblia, para você não esquecer mais. 1 Crônicas 29:11 diz o seguinte, eu vou ler na versão King James. Ó Senhor, tua é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra a ti pertence. Ó Senhor, o reino é teu, teu é o governo, soberano sobre tudo e todos. Meu Deus do céu, que texto lindo! Teu é o reino teu. O poder é teu. A magnificência é tua. A glória é tua. O que ele está ensinando para a gente aqui? Para que nós possamos, em todos os momentos da nossa história, lembrar que por mais que aconteçam coisas extraordinárias, nós precisamos render glórias ao Senhor. E sabe, eu queria aproveitar e te fazer um pedido especial. Quando nós passamos por momentos de dificuldade, nós sabemos a quem gritar. Nós sabemos a quem pedir. Nós sabemos a quem implorar. Nós sabemos a quem fazer votos. Nós sabemos. Isso é fato. Mas a grande questão não está aí. A grande questão é quando tudo dá certo. Porque quando tudo dá certo, você faz a mesma coisa? 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 Ou na hora que o emprego vem, você fala, caramba, o meu currículo. Quando você tira a nota boa, você fala, o meu QI. Quando você... a minha resistência. Não é assim que acontece muitas vezes? Eu. Não é isso? Então eu quero pedir a você para tomar muito cuidado com isso. Porque o texto deixa de uma forma muito clara que nós precisamos render graças ao Senhor em qualquer situação. Conseguiu emprego, louvado seja Deus. Ah, não, mas foi prova de título. Louvado seja Deus que me deu a oportunidade de fazer aquele curso. Não, mas ali é porque o teste de saúde do outro deu problema, o teu não. Glorificado seja o Senhor, porque Ele é a minha saúde. Ele é o meu Jeová Rafá, porque um dia eu estava enfermo, mas Ele me curou. É disso que eu estou falando. Não, mas você conseguiu aquilo ali porque você mora num lugar mais perto. Glorificado seja Deus, porque um dia me deu a oportunidade de comprar, alugar o discernimento para que eu morasse nesse lugar, para que hoje essa porta pudesse ser aberta. É isso que eu estou falando para vocês, meus irmãos. Nós precisamos entender que nós conquistamos, nós evoluímos, sim, mas nós viemos do pó e para o pó voltaremos. Sem Ele, nós não somos nada. E quando nós conseguimos entender isso, a nossa vida só tende a melhorar cada vez mais. Eu falava ontem com um jovem casal sobre isso. Sobre uma pessoa amiga nossa, que sonhou um dia em ter um filho. E essa criança foi gerada, e essa criança começou a crescer no ventre.
E quando passava dos 8 meses, um belo dia essa mulher acordou e, conversando com o neném, não sentiu ele mexer. Achou aquilo estranho, porque com 8 meses já não tem muito espaço, então cada mexida, né, o pé vai passando parecendo um xilotrem, né, xilofone, você vai passando, isso é da antiga também, não sei se as crianças hoje sabem o que é isso, né, aquele negocinho com a barriga, você vai passando, xilofone, obrigado aqui, então o xilofone, né, cada mexida da criança vai passando nas costelas como se fosse um xilofone, então a mulher sente, e como sente? Mas o fato é, ela acordou naquele dia e quando ela tomava o café dela, ela sentiu que a criança estava dormindo. Engraçado, mexeu, tá tudo bem. E aí passou mais ali 1 hora, 2 horas e não virou de novo. Ela, engraçado, não virou. Ligou pro médico, não virou não. É o seguinte, dá um pulo aqui, vamos dar uma olhada aqui e tal. Mas como já passou de 8 meses e muito, já traz já a bolsa, já traz tudo. Porque dependendo como se a gente já vou te avisar que a gente vai fazer a cesárea ainda hoje. Chegando lá, mexeu, analisou, não escutou os batimentos cardíacos da criança. E decidiram por fazer naquele momento a cesárea de emergência. E quando a criança saiu, descobriram que a criança tinha se enforcado no cordão. A criança já não estava mais viva. Eu não consigo mensurar a primeira dor daquele casal. Eu não consigo mensurar a tristeza deles naquele exato momento. Mas eu posso dizer uma coisa com toda a propriedade. Deus sabia do que eles eram feitos. Que eles suportariam aquilo. E o mais interessante foi o que o Espírito Santo deu na sequência, onde ele falou, avisa dos meus servos que eu sou o dono da vida. Aprove que eu levasse nesse exato momento. Porque esse filho teria alguns problemas, mas eu decidi não permitir que ele viesse, mas eu preferi levar ele ainda dentro da barriga. Mas que eles não se preocupem, porque em breve eu darei um outro, perfeito, na qual trará muita alegria essa casa. E agora, como você chega para um casal enlutado ainda e traz essa palavra? Sabe, meus irmãos, a mensagem foi dada. E aquele casal aceitou essa palavra. E o que aconteceu logo na sequência? Veio uma nova gravidez. E a criança nasceu perfeita, sorridente. Sabe, o nosso Deus entende coisas que nós não entendemos muitas vezes, mas eu quero te dizer, não brigue com Ele. Ele sabe o que é melhor para nós. Com certeza Ele sabe o que é melhor para nós. A grande diferença está em estar ou não em obediência. Em estar ou não na posição certa. Porque tenha certeza que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou até mesmo do que nós temos a capacidade de pensar. Rendam graças ao único que é digno. Amém. Quando nós passamos por dificuldade, tenha certeza que Ele vai nos livrar. Ele vai nos abençoar, porque Ele é o Todo-Poderoso Deus. Amém? Eu agradeço ao Senhor por a oportunidade de trazermos essa ministração nessa noite. Ministração curta. É aquele tiro de sniper. Foi uma coisa pontual que o Senhor deu, que eu queria dividir com vocês. Em nome de Jesus, mantenha-se firme e fiel. Mantenha-se focado. Tenha sonhos. Não tenha qualquer sonho. Como eu te peço, não faça as coisas para o Senhor de qualquer forma. Às vezes você está vindo para a casa do Senhor e você vai escolher uma roupa e você vai... Que roupa você vai colocar hoje? Eu vou colocar qualquer roupa. Eu lembro que eu conheci uma mulher que era rica. Aquela mulher era rica. Era empresária, era rica. E um dia, acabou no culto, eu tinha intimidade, né, com a neta dela. Era uma grande amiga em potencial. Se é que vocês me entendem. Então a gente, né, foi se chegando. E que é inteligente tem que fazer a construção plena para voto de eleição, tem que ganhar todos os votos, né? Porque um voto contra pode ter um peso, tem que ser unanimidade. Então conquistei o coração da mãe, né? O pai gostava, tal. Aí o que eu fui? Vou na avó agora, né? E aí quando eu fui conhecer a avó,
Eu olhei para ela e falei, cara, essa mulher é a mulher mais arrumada da igreja, sem sombra de dúvida. Eu falei, poxa, me permita fazer uma pergunta para a senhora, tal. Cara, hoje é um culto de terça-feira e a senhora tá como se fosse ceia. Ela, meu jovem, escute bem uma coisa que eu vou te dizer. Deus me abençoou muito financeiramente. E eu tenho prazer de andar em lugares que alguns aqui talvez nem tenham ideia. Mas os meus melhores vestidos são para vir à casa do Senhor. Eu falei, uau! Eu vou repetir, era uma grande empresária no Rio de Janeiro. Era muito rica. Ela falou, os meus melhores vestidos é para vir à casa do meu pai. Porque se eu tenho tudo que eu tenho, é porque Ele me deu. Se eu tenho prosperado como tenho prosperado, é porque a mão dele é poderosa sobre a minha vida. Você está entendendo isso? E eu olhei para aquela mulher, aquilo era em 1995. Né? Deus ainda não tinha aberto totalmente meus olhos para o amor. Aleluia. Glória a Deus. Anota aí, ó. Era só um lampejo de verão, né? Era alguém que parecia ser algo muito bom, mas eu não sabia que o melhor estava reservado para mim. Glória a Deus. Oh, meu Deus do céu, cara. É você. Aquela mulher tinha construído na mente de uma forma muito clara. E eu quero convidar você a fazer a mesma coisa. Mas, pastor, tá doendo. Eu sei que tá doendo, eu já senti muita dor nessa vida. Inclusive, nesse exato momento, eu tô sentindo dor. E é muito interessante como as coisas se constroem, porque eu tô com o joelho lesionado, então eu tô fazendo peso na outra perna. Aí o que tá acontecendo agora? A coluna tá doendo, porque eu tô aqui em pé. Automaticamente o teu corpo é equilibrado, mas quando você tira o peso de um lado, agora o joelho tá bem. Mas o que tá acontecendo? A coluna tá doendo. E aí você poderia falar, poxa, pastor, então senta, para, não ministra hoje, mas o Senhor tinha me dado a revelação. Eu ia ligar, inclusive, para um dos meus obreiros e ia falar assim, ministra hoje, porque a dor está muito forte, mas o Espírito Santo falou, isso é para que você entregue hoje, para esse grupo seleto. Eu falei, amém, Senhor. O culto hoje vai estar com menos audiência do que o normal? Sim, o culto vai estar com menos audiência do que o normal. É muito fantástico você buscar intimidade com o Senhor. Ele te dá todos os passos, ele te dá os spoilers todinho. Algumas pessoas vão faltar, mas quem precisa estar, vai estar. E você precisa entregar essa mensagem. Mas, Senhor, tem alguns outros versículos aqui no Pai Nosso que são muito interessantes. Sim, eu sei. Mas essa noite você vai falar exatamente esses. E eu conversando com a minha esposa, eu tive um insight assim, aí ela falou, pô, mas o versículo tal, não foi? Mas o versículo tal também é muito bom de ser explorado, isso aqui pode ser explorado. Eu falei, muito obrigado, esposa. Né? Eu fico muito feliz com a sua... Mas, papai, já falou, quais são os versículos que precisam ser explorados? Então eu peço que em nome de Jesus você receba essa palavra, você receba essa ministração, com carinho, com amor, com temor e com tremor. Eu entrego a cada um de vocês que, em nome de Jesus, vocês decidam levar uma vida de liberdade, uma vida total, uma vida plena ao lado do Todo-Poderoso.